Nós estamos nessa semana aqui com um propósito. Tudo na igreja tem um propósito, a nossa vida tem um propósito. O pastor Márcio já mencionou ali a questão dos nomes, e eu enfatizo a sequência da revista dos 10 dias. A intenção é que nós possamos orar mais, ter mais tempo com Deus. Essa é a essência do programa, mas aqui nós temos lindas e preciosas informações a respeito da nossa vida espiritual, da família, do relacionamento com Deus e com os nossos semelhantes. Irmãos, o incentivo para estar na igreja, ele deve ser espiritual. Se você não vem por causa de Cristo, não adianta vir. Mas a gente costuma, às vezes, dar um incentivo humano também. E eu me propus a dar um incentivo para vocês a partir de amanhã, tá? Nós vamos ter a chance a partir de amanhã. No sábado, no fechamento, eu quero dar aqui um relógio digital. Amanhã nós vamos ter uma chamadinha ali na entrada. E o único requisito é você estar aqui, toda noite. Tá? E no sábado a gente vai ver uma metodologia aí de entregar esse relógio para você como uma lembrança dos tempos solenes em que estamos vivendo. Ontem nós falamos aqui sobre um pouco das teorias que surgiram com o protestantismo, que começou com Lutero, que foi antecedido por outros personagens que nós analisamos ontem. A reforma foi uma tentativa de se retornar aos ensinamentos puros de Cristo, e esse movimento da reforma, ele provocou reações, inclusive científicas, e os pensadores, cientistas, filósofos foram descobrindo coisas, e isto também provocou reações na sociedade com movimentos como o racionalismo, o romantismo, o ateísmo, né? E nós temos ali então o evolucionismo. Depois surgiram os movimentos protestantes em termos de religião. Nós temos lá então os morávios, luteranos, batistas, congregacionais, puritanos. Dali surgiram os adventistas, no nosso caso, né? E nós, como adventistas, temos como missão resgatar algumas doutrinas bíblicas que não eram e não são tão enfatizadas, e algumas nem pregadas e muito menos vivenciadas na nossa época, como o sábado, a questão do santuário, a alimentação e também a questão do juízo de Deus. Tá? E o personagem central de tudo isso é Jesus. Pois bem, se eu perguntasse para alguns dos senhores como vai a vida financeira, talvez alguns diriam assim: pastor, só Jesus na causa. Né? O título da semana é Só Jesus na causa. Tá, pastor, mas o que isso tem a ver com religião, com a minha vida? Eu vim aqui para ouvir uma mensagem de Jesus, da Bíblia, mas você vai ouvir a mensagem de Jesus e da Bíblia. E eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, no capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Você sabe que Lucas era médico. E ele fez uma pesquisa sobre o ministério de Jesus, ele entrevistou pessoas, e ele então montou este evangelho juntamente com Atos, e ali no capítulo 14, versos 28 a 30, ele relata palavras de Jesus que diz respeito à nossa vida como um todo, mas podemos aplicar à nossa vida financeira. E ali diz assim: pois qual de vocês, ou de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar,
todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Meus queridos, a nossa fé religiosa, a nossa fé bíblica, não deve ser uma fé cega. Eu preciso descobrir o que Deus espera de mim nas diferentes áreas da vida. Eu preciso saber qual é a vontade de Deus dentro de um contexto bíblico. A partir daí eu devo obedecer. E então eu terei experiências com Deus. Isto é relacionamento com Deus. Geralmente a gente sabe qual é a vontade de Deus, mas a gente para por aí. Dificilmente desperta-se aquele desejo de obedecer, e às vezes a gente obedece assim na meia boca, né? E as experiências com Deus são tão ralas, tão fragmentadas, que quase não temos histórias, testemunhos de coisas boas que Deus nos oferta a cada dia, a cada manhã. Segundo a Conferência Nacional de Comércio, em 2024, mais de 70% das famílias, na realidade 76% das famílias brasileiras relataram estar endividadas. Essa questão é tão séria, irmãos, porque ela nos afeta emocionalmente, familiarmente, profissionalmente e espiritualmente. E nós precisamos, então, discorrer um pouco mais e ouvir um pouco mais sobre isto. Por isso que eu mencionei que ontem, que até quarta, irmãos, até quarta-feira, nós vamos ter aqui uma mescla de seminários e sermões, tá certo? Eu não quero abusar do PowerPoint, mas até quarta-feira a gente vai fazer isso. Bom, dentro de um contexto cristão, existem 3 formas de você ter uma boa vida financeira. Receber uma boa herança. Alguns criticam, acham que é pecado receber uma boa herança. Não tem pecado nenhum nisso, né? O pecado é aquele que produziu a herança, não usufruiu da herança. E eu lembro de uma história de um chinês milionário. Ele era um homem muito rico e ele tinha um motorista particular. Por mais de 30 anos, aquele motorista de confiança. E aonde este homem milionário com a sua esposa ia, andava com o carro, era o motorista este que conduzia o veículo. Mas um dia o milionário morreu. E a viúva, que conhecia o motorista, um homem simpático, também viúvo, começaram a ter um relacionamento mais próximo e tal, e casaram. E um dia os dois estavam viajando num carrão, e o motorista, que agora já era marido da viúva, disse a ela assim: sabe, querida, eu pensava que durante 30 anos eu trabalhei para o teu ex-esposo, teu falecido, né? Mas hoje eu concluí que foi ele que trabalhou para mim. Tem algumas pessoas, irmãos, que eles não sabem aproveitar o que eles têm. Eles fazem um pacto com a morte e eles economizam para a morte. Aí morre, acabou. E os vivos acabam usufruindo. Eu conheço várias pessoas no meu ministério que economizavam na comida, na vida, não viajavam, não aproveitavam nada, morreu. Aí vem os urubus familiares, né? Para pegar os restos da herança. E sempre tem aqueles parentes distantes que nunca apareceram, mas quando morre alguém que tem recurso, aparece parente tudo que é jeito. Então, a herança é uma bênção. De repente você está andando na rua aqui em Taquara, tropeça, e você olha assim, ali tem uma madeira diferente, você acha interessante e começa a cavar, e é um baú cheio de moedas de ouro. Oh, coisa maravilhosa!
Isso aí é uma maneira da gente ficar rico também. É mais difícil, né? E a outra maneira, irmãos, é trabalhar. E trabalhar. Alguém disse que toda manhã ele olha a lista das 30 pessoas mais ricas do mundo. Se o nome dele não está na lista, ele levanta e vai trabalhar. É uma boa metodologia. Às vezes dá uma preguiça disso aí, dá uma olhada na listinha lá da Forbes, né, a revista. Não aparece lá Milton Andrade, tem que levantar, tem que trabalhar. Porque a coisa não acontece tão facilmente. Só que alguns acham que a vida é um joguinho. Vocês lembram desse joguinho aí, os da minha época dinossáurica? Quando aparecia um franguinho em casa, a gente disputava essa peça aí. Essa peça aí é o peito, né? Um ossinho do peito. E ali um puxava, na realidade tem um truquezinho, sempre os mais espertos ganhavam, né? Porque tem um ladinho ali que não quebra, quebra o outro. Quando você descobre qual é o lado, você não perde mais. Então, quando puxava o que ficava com o lado maior ali, ganhava o jogo. E ali está o nosso texto de hoje, Lucas 14. Jesus, então, está falando ali, irmãos, de duas coisas. Na verdade, três, né? Planejamento. Planejamento requer informação e preparo, meu irmão. Planejamento requer informação e preparo. Não esqueça disso, tá certo? E eu quero partilhar alguns textos com vocês. Vamos lá. Provérbios. Eu gosto muito de Provérbios, porque Provérbios é um livro sempre atualizado. Por mais séculos que tem de escrita, ele está sempre atualizado. Provérbios capítulo 12 e o verso 11. Provérbios 12, verso 11. Provérbios é no meio da Bíblia, depois de Salmos ali. Diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso, de juízo. Vamos lá agora, capítulo 6, verso 6. Esse é um texto clássico que nós já conhecemos bem. Diz assim: vai ter com a formiga o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. A formiga trabalha demais. E às vezes ela trabalha tanto que prejudica os outros também, né? Lá em casa eu tenho 4 pés de maçã. Um dia eu fui mostrar os pés de maçã para um trabalhador que estava ali em casa. Quando eu olhei, não vi os pés. As formigas em uma noite tinham consumido todas as folhas dos pés de maçã. Eu digo, puxa, Salomão devia ter dito mais alguma coisa sobre as formigas aqui, né? Mas ele quis salientar o trabalho das formigas. Capítulo 24, vamos lá, Provérbios 24, versos 30 até o 32, olha só. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem, falto de entendimento, eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedras em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Eu aprendi com o preguiçoso. E no capítulo 26, verso 13, diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. E ele não se dá o trabalho de ir e sair na rua, porque não é leão, às vezes não é nem um cusco, nem um cachorrinho vira-lata, mas o preguiçoso ele já vê lá um leão, um obstáculo, e ele não sai para enfrentar a vida. Isto é muito ruim. E há um ditado que está aí. Vamos ler juntos? Você consegue ver aí? Deus dá a cada pássaro a sua, mas o que Deus não faz? Não a atira no ninho. Existe um pica-pau na América do Norte, é chamado de pica-pau do carvalho. Sabe o que ele faz, irmãos? Durante o verão, ele escolhe um carvalho, que é uma árvore nativa, e ele faz ali milhares de furos naquela árvore, e ele então pega aquelas nozes e vai colocando em cada um daqueles buraquinhos. Sabe para quê? Para o inverno.
para o inverno. Deus, Ele dá a minhoca, mas Ele não atira no ninho, não. Então, algumas perguntas. Por exemplo, como é que você aproveita o tempo? Principalmente os jovens. Você gosta de videogame? Não tem talvez nada de errado, dependendo do jogo. O que é errado é você não ter limite de tempo para jogar. E o jogo vicia, irmãos. Há pessoas que viram noites jogando. Eu conheci pessoas, eu estava dando estudo bíblico para um senhor uma vez, na periferia de uma cidade, uma casa muito simples. E quando nós chegamos no estudo sobre o estilo de vida cristã, nós falamos ali sobre o perfil da vida cristã, de não entrar em jogos, não gastar dinheiro em coisas vãs e tal. E ele começou a lacrimejar e ele me disse, pastor, eu já fui um homem rico. Eu digo, é mesmo? Sim, eu fui um homem rico, eu tive terras, tive gado. Ele morava sozinho, ele disse, pastor, eu tive família. Perdi tudo, como o senhor está vendo, em jogo. Tem que cuidar. Esportes, não há nada demais, mas se for excesso de tempo, é prejudicial. Internet nem se fala. Namoricos, o que é um namorico? É aquele namorinho ali dos 14, 13, 14 anos, é perda de tempo. Tá? E alguns pais incentivam. Ah, pastor, mas a minha filha, a mulher tem prazo de validade. Que prazo de validade, irmãos? Tudo isso é uma questão de cabeça. Tá certo? E aqui nada mais certo do que aquele ditado, melhor só do que mal acompanhado. Que viva só, mas vai viver acompanhado para passar trabalho, passar necessidade, dor, tristezas. Então o namoro ele tem que ser planejado também. Aliás, pesquisas estão indicando que a tendência hoje é que os namoros eles estão mais em idade mais avançada um pouco, né? Ali na casa dos seus 19, 20 anos, porque os jovens estão se despertando para algumas coisas. Bom, ali tem um ciclo de vida, você está vendo ali desde a infância até a velhice. E quando você analisa, já passou. Vá se olhar no espelho hoje à noite, quando chegar em casa. E você vai se olhar lá e vai dizer assim, puxa vida, esses cabelinhos brancos, né? Como chegaram rápido. Esses cabelos que desapareceram, também desapareceram tão rápido, né? Uns pezinhos de galinha, que já é mais pé de peru do que galinha, né? Já é grande. Então, eu tenho que analisar como que eu aproveito a vida, meus irmãos. Eu leio bons livros, no caso, estudo. Eu procuro dialogar com pessoas sábias, vivenciadas na vida, bons profissionais, que me deem ideias de profissões. Eu estou aprendendo um novo idioma, isso hoje é fundamental. Uma pessoa que fala hoje um segundo idioma, ela já dá um pulo lá na frente. Nós conhecemos uma pessoa, irmãos, só porque ela fala inglês, sabe qual é o trabalho dela? Viajar pelo mundo com grupos de pessoas idosas só para traduzir. E como eu não vou dizer o nome dela, nós sabemos o salário dela, R$5.000 por mês. Com as viagens tudo paga, em hotéis de luxo. E o trabalho dela é traduzir para os idosos os lugares onde eles estão andando, falando, só porque fala inglês. Se você chega numa firma, você acha que ali adquirir um título de bacharel, estou formado na faculdade. Meu irmão, isso daí hoje... Você vai lá na firma, está lá o diploma, aí tem o outro candidato, o que é que você faz? Você diga, eu sou bacharel em Direito.
Aí vem o segundo, o que você faz? Eu sou bacharel em Direito, mas eu já tenho um mestrado, eu já passei na OAB, eu falo 2 idiomas. Pronto, você já... Você está se especializando naquilo que você gosta? Você sabe que para ganhar dinheiro hoje está tão fácil, irmãos. Eu não sei porque que tem pessoas que se endividam, porque está tão fácil ganhar dinheiro. Como assim, pastor? O senhor está meio que nos tirando, né? Como falam por aí? Não. Segredo para ganhar dinheiro. Primeiro, descobrir o que você é bom e que você gosta. E quanto mais cedo, melhor. E se aperfeiçoar nisto, a tal ponto que você seja o melhor, nada menos que o melhor. Porque a Bíblia fala lá em Eclesiastes, tudo que te vieres à mão para fazer, faze-o conforme o quê? Coloque ali a tua capacidade, a tua força, o teu intelecto, atinge o máximo que você puder. Se você... Existe um livro que o título é assim, O Princípio dos Mais 10%. Se você for 10% mais do que a maioria, você já dá um pulo lá na frente, você vai ser o melhor já em quase tudo. 10%. Então, pastor, eu sei costurar. Seja a melhor costureira daqui do bairro, da cidade. Porque alguém vai dizer assim, olha... Você conhece alguém que sabe costurar, mas costurar mesmo? Ah, é a Maria, ali da 7. Ela cobra bem, mas ela é a melhor. Pronto. Cozinheiro, mecânico. Mecânico é uma dor de cabeça, irmãos. É uma dor de cabeça. A gente já entra na mecânica assim, o coração já começa a bater, né? Agora, quando há um mecânico de confiança, que cumpre prazo, que é honesto, que sabe fazer, que vai direto ao ponto, é uma maravilha. O cliente sai dali maravilhado, ele vai espalhar para todo mundo. Mas não. Já dizia um autor aí de liderança que a desgraça do ser humano é que ele se contenta com o bom. Ele não quer o excelente, ele quer o bom. É uma boa escola, é uma boa igreja, é uma boa mecânica, não é a excelente. Então, meus queridos, eu preciso mudar um pouco a minha visão de vida cristã. O cristão ele tem que ser bom naquilo que ele faz para a honra e glória de Deus. E para ter vida e vida em abundância. Se você for a Deuteronômio 28, ali está as bênçãos da obediência. Deus, Ele quer que você seja o primeiro, que você esteja em cima, não embaixo, que você não seja cauda. Por que você acha que o Estado de Israel hoje ainda é uma das maiores nações em termos de ciência e tecnologia do mundo? É por bênçãos de Deus, do passado ainda, é um resquício das bênçãos. Por que a América é tão assim com os israelitas? Porque o americano ele importa muita ciência dos judeus. E os judeus mandam no mundo em termos de dinheiro, de arte, de tudo. Bênçãos. Cabeça. Por quê? Porque Deus é um Deus que planeja, irmão. Deus planejou o mundo, Deus planejou o ser humano. Eu não sei como que tem pessoas evolucionistas com relação ao corpo humano. E um aluno adventista entra na faculdade e ele acredita nisso. Sabe o que eles falam lá? Só que eles falam em termos científicos. Não se sabe porquê, mas um dia houve uma explosão. O que causou a explosão a gente não sabe. Foi uma energia, mas de onde veio a energia? Não sei, explodiu. E aí voou pedaço para tudo que foi lado, de matéria, e um pedacinho não ficou nem tão longe do Sol, eu também não sei como surgiu o Sol, mas já tinha, para não congelar, e não ficou nem tão perto para não queimar. E esse pedacinho, ali com bilhões e bilhões de anos, de repente deu um raio, não sei de onde veio o raio, mas deu o raio e formou ali uma espécie de bactéria, de vírus. E aquele vírus misturando ali com isso, com aquilo outro, se tornou uma ameba,
que foi crescendo e com a evolução foi criando olho, cabeça, rabo, mas era na água, de repente surgiu a terra, não sei como, mas surgiu a parte seca ali, e ele então vivia meio na água, meio na terra, e foi indo, e foi indo, e foi indo, e virou um macaco, e o macaco ele andava meio para baixo, depois assim, e hoje é o homem. Ah, meu irmão, tem que ter muito mais fé para acreditar numa história dessa. Não, pastor, mas não é isso, não. É isso, irmãos, é isso. Deus é um Deus de ordem, um Deus que planeja. Ele planejou a salvação. A Bíblia diz, na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Eu estou procurando o relógio que tinha aqui, mas não tem mais, né? Mas tem lá atrás. A segunda vinda de Cristo está planejada. E Deus, através dos sinais, está dizendo a proximidade. Deus planeja uma cidade para nós. Então vamos lá. Algumas pessoas choram enquanto outras vendem lenço. Tá? Alguns aprendem a chorar, qualquer coisa estão choramingando. Alguns fazem as histórias, outros veem a história passar. Alguns constroem a história, outros fazem a história passar. Alguns aprendem a aprender. Só repetem. Outros aprendem a pensar. E aqui os pais deveriam fazer isso com os filhos. Quarta-feira nós vamos falar sobre isso. Ensinar o filho a pensar, a não ser um repetidor. E aqui está um problema muito sério. Quem casa, quer casa. Ah, coisa bonita isso, né? Mas tem mais uma frasezinha. E a casa tem um custo. Eu não quero encerrar nenhum noivado aqui, nenhum namoro, mas eu quero advertir. Isso eu vou fazer, tá? Existe uma coisa chamada orçamento. E esses assuntos, irmãos, os namorados têm que discutir enquanto namoram. Nada de só meu benzinho, meu tigrão, meu amorzão, meu coração. Você tem que sentar, olhar para o tigrão, no caso das moças, e dizer, ô tigrão, é o seguinte, qual é o teu plano para o futuro? Se ele demorar muito para responder, passar bem, a filha vai andar, porque você vai ter problemas se ele não souber responder. Casa tem custo, casamento tem custo. Então, só assim uma pinceladinha, irmãos. Para morar mais ou menos bem aqui, R$1.000. Tá? Eu estou jogando por baixo aí, uma casinha mais ou menos. Água, luz, gás, telefone, R$450. Isso aí dentro de um mês. Pode variar um pouquinho ali com gás. Transporte, se for o carro, hoje um tanque não sai por menos de R$220. Alimentação, R$650, né? Se for um casal que se alimenta mediamente, né? Não pus ali saúde, vestuário, escola, lazer e oferta. Uma poupancinha. Nós temos que criar essa cultura da poupança, meu irmão. Tire do seu salário ali uma poupança todo mês, não importa o valor. O brasileiro não tem. Depois da pandemia, algumas coisas mudaram. Alguns empresários viram que eles podem perder tudo do dia para a noite. Aí se antenaram. Mas isso deve ser feito a nível familiar. R$100 por mês, irmãos, em um ano são R$1.200. Em 2 anos, R$2.400. Em 2 anos você já pode comprar uma máquina de lavar de primeira linha, uma geladeira à vista, com economia de R$100 por mês. Mas ali está faltando uma coisa. Viram lá? O nenê? E quando o nenê chora, ele não adianta o pai dizer, filho, dá um tempinho aí, esse mês está meio apertado, o pai, não, ele mete a goela para fora, né? E hoje requer muito investimento. Então, olha lá, o dízimo, o cristão muitas vezes entra em crise financeira porque não é fiel no dízimo. O dízimo é um testemunho meu
de que eu não sou o dono, é Deus que é o dono. E é a primeira coisa que eu deveria separar do meu orçamento, dízimo. Oferta Deus deixa questão voluntária, mas o dízimo ele já determinou. Ah, pastor, mas é muito dinheiro. Olha só, irmãos, as pessoas lá fora falam, esse negócio de igreja é um comércio, e isso é para encher o bolso dos pastores, e infelizmente em alguns momentos, em alguns lugares, em algumas instituições religiosas, é mesmo. Virou um comércio. Mas, biblicamente, no plano de Deus, a igreja que aplica o plano não tem nada a ver isso com riqueza de pastor. Mas aí a pessoa reclama do dízimo, e olha lá, ó, se ela fuma uma carteira de cigarro por dia a R$7, tem carteira que custa até R$20 ou mais, R$7 por semana são R$49, por mês, e tem meses que são 5 semanas, eu pus ali só 4, 49 vezes 4, 196, vezes 12 meses no ano, quanto dá? Você enxerga aí? R$2.325. Se ele bebe uma cervejinha, pastor, é só socialmente, uma cervejinha por dia. 1 litro, R$8. Tem cerveja bem mais cara, tá? Se for menos, já não é cerveja, aí já é água com não sei o que lá. Mas aí, essa média. Alguém aqui sabe se é isso mesmo? Está na média aí? Vocês estão com medo de levantar a mão? É só olhar o preço no mercado, no supermercado, meu irmão. É mais ou menos isso? Vamos em frente. 1 litro por dia, 7 dias, 56. Por mês, 224. Por ano, irmãos, R$2.688. Joga na loto, na Mega Sena. Você sabe qual é a probabilidade de você ganhar na Mega Sena? 1 em 50 milhões. Você tem que viver mais de 1000 vidas, jogar todo dia, não sei quantas mil vezes, para tentar ganhar. Isso chama-se ilusão. E você vicia, e daí vem aquela frase famosa: alguém tem que ganhar, mas não vai ser você nem eu. Um bilhetinho só, R$5. Se você for aumentando os números de aposta, 7, 8, 9, você pode chegar até R$200 mil de aposta. E tem gente que quando a Mega Sena no final do ano acumula, ele joga, eles fazem um bolão, mais de R$100 mil e jogam. Mas jogando um bilhete só por semana, tá? Isso é muito difícil acontecer, geralmente é mais vezes por semana e mais bilhetes. R$52, por semana não, desculpe. Não é R$52, são 52 semanas ao ano. 5 vezes 52 semanas dá R$260. Você é torcedor de um time de futebol. Nós conhecemos uma pessoa que ele torcia para um time aqui do Rio Grande do Sul. Ele não perdia um jogo. A esposa dele era médica, ela pertencia à igreja, ele não. E um dia ela me confidenciou, disse: pastor, meu marido não perde um jogo do time. Se está na Copa Libertadores, ele vai, faz as viagens internacionais e volta. Ele não perde um jogo. Aí eu fui olhar hoje mais ou menos a média de um jogo. Um jogo é R$60. Isso varia um pouco do time e do estádio. Um jogo por mês, vezes 12, R$720. Tá bom. Será que gasta alguma coisa por ano? R$5.993 por ano. R$6.000. Em média, R$500 por mês. Ah, mas isso aí é pouco, pastor. É pouco. Alimentação por mês, vocês lembram lá do orçamento que eu pus? R$650. Se você, em 10 anos, gasta ou joga fora R$6.000, em 10 anos você tem R$60 mil aproximadamente. Se multiplicar por 2, em 20 anos, você tem R$120 mil. Dá para quebrar o galho, R$120 mil, alguma coisa? Aí o brasileiro diz que ganha mal, põe a culpa nesse, naquele outro. Não, o problema é saber investir, saber onde gastar. E o tempo passa rápido, viu, meus irmãos? O tempo passa rápido. Então, aí está uma ilustração. O elefante é o mercado de trabalho.
E ali está o profissional. E ele quer ter sucesso. Se ele não se preparar, não vai ter sucesso. Ah, pastor, é pecado ser rico. Não, não é pecado. Ali no Conselho sobre Mordomia diz assim, ó, a Bíblia não condena o rico porque é rico. Não declara que a aquisição de riqueza é pecado. Tampouco diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. Pelo contrário, declara as Escrituras que é Deus quem dá poder para adquirir riqueza. Isso está lá em Deuteronômio. Tá? E mais um texto, terminando. Eu vou pular esse. Não vou pular não. É importante ler ali, ó. E essa capacidade é um precioso talento, a capacidade de você crescer. Uma vez que seja consagrada a Deus, empregada no avanço de sua causa. A Bíblia não condena o gênio ou a arte, pois eles procedem da sabedoria que Deus dá. Nós vimos isso ontem. Não podemos tornar o coração mais puro ou mais santo, cobrindo o corpo de silício ou privando o lar de tudo que proporciona conforto, gosto ou conveniência. Cultos de quartas-feiras. Só falta o caixão aqui na frente, porque é tanta tristeza, tanta tragédia. Nós temos que focar mais nas bênçãos de Deus, irmãos, e nos preparar mais adequadamente para a vida. Aí nós teremos felicidade, pelo menos de forma parcial, nesta área. Melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que o boi gordo e com ele o ódio. Provérbios 15, 17. Provérbios está dizendo assim, é melhor ter menos, mas estar tranquilo, dormir bem, do que ter riquezas e preocupação. Olha lá, ó, vale mais o pouco que tem o justo do que a riqueza de muitos ímpios. Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E eu encerro com esta bênção. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Esta é a bênção que Deus gostaria que nós todos a usufruíssemos. Vamos parar, irmãos, de pré-julgar as pessoas que têm sucesso na vida. Algumas têm porque ganharam herança, algumas têm porque trabalharam duro, pagaram o preço, administraram bem as finanças, não jogaram fora os recursos. Eu não falei ali de doenças, de remédio, que pessoas que bebem fumo ainda têm, que acarreta mais o orçamento. Portanto, nesta noite eu quero orar para que Deus nos dê sabedoria para administrarmos os recursos que vêm das mãos de Deus através do nosso trabalho, da nossa vida. É um recurso muito suado, e você deve pensar bem ao destinar esses recursos. Antes de destiná-los, você deve refletir, isso é solene, porque ali está o teu tempo, a tua vida, o teu esforço, a família, a saúde e a fé. Nós vamos ter a mensagem final do hino, e no final, na última estrofe, se você sente o desejo de consagrar a tua profissão, o teu preparo, o teu gasto, as tuas finanças a Deus, eu quero convidá-lo, na última estrofe, você vem à frente, eu quero orar por você, para que Deus lhe dê iluminação. Se está bom, venha também, para que Deus continue abençoando. Se está ruim, venha, para que Deus lhe dê iluminação, que você possa administrar com sabedoria. E não vamos, irmãos, chafurdarmos nas derrotas, no negativo. Amanhã eu vou falar como aproveitar as quedas. Nós podemos aprender muito com elas. Fiquemos em pé, vamos louvar a Deus e na sequência